Tô aqui fazendo um sanduichinho de queijo na fogueira do acampamento que eu fiquei ontem. Ontem achei esse lugar depois que corri o risco de passar pelo túnel que tá atrás dessas árvores aí. Agora são 10h20 da manhã e nada do sol vir pra cá. Tô acordado desde as 5 da manhã aqui. Aí na hora que deu umas 9 horas eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou buscar lenhas e vou fazer meu café da manhã, que eu não sei se o sol vai aparecer aqui antes do meio-dia não, porque tô todo cercado de montanhas aqui, né? Cercado mesmo nesse lugar maravilhoso. Tomar cuidado para não cair aqui. Cercadaço. Aí tava bastante frio, ainda tá um pouco, mas agora que eu tô perto ali da fogueira, aí deu uma amenizada. Lugar lindo, espetacular. Lindo demais. Maravilhoso. O ruim é que sempre, ó, muitos lixos, muitos lixos. Muito bom. Esse queijo, não sei como que ele não perdeu. Ele não tá com gosto ruim não, nem com cheiro ruim. Mas o presunto e a mortadela até tá ali, eu coloquei no lixinho para depois jogar fora. Perdeu. Tava até com fungo e o queijo estava perto. Tô comendo aqui, mas... Ixi, a mão de trabalhador, né? Mão de trabalhador. E antes de eu dar mais uma mordida nesse sanduíche que tá muito bom ali, feito nas pedras quentes ali na fogueira. Bom dia, sejam bem-vindos aqui a mais um dia de caminhada que a gente vai caminhar hoje, mais um dia de viagem nesses paraísos que eu ando passando. Estamos na Bolívia agora. Para quem está chegando aqui agora, esse projeto é um projeto de volta ao mundo. Saí do Brasil de Foz do Iguaçu, percorri pelos estados de Misiones, de Tucumã, Jujuy na Argentina e entrei pela fronteira da Argentina com a Bolívia. Agora estou a 9 quilômetros aqui da cidade de Tupiza. Hoje a gente vai chegar lá. São 9 quilômetros muito difíceis. Espero que não tenha mais túnel, que esses túneis não dá para passar se não tem passagem de pedestre para o carrinho. Muito perigoso. Ontem eu corri um risco muito grande. Parei para pensar aqui. Quase sofri um acidente mesmo, que teve uma hora que começou a vir carro atrás de mim e eu correndo e o da frente buzinando igual louco. Eu saí, já joguei meu carrinho para o acostamento e o carro passou acelerado. Então estamos a 9 quilômetros de Tupiza. Vai ser bem difícil, que o caminho é assim, ó, é descendo muito e subindo muito essa parte, e espero que não tenha túnel, igual eu falei. E vou ficar aqui, aproveitar, devo sair daqui lá pela 1 da tarde. Vou esperar o sol aparecer para deixar meu celular carregando mais, que como vocês já sabem, eu estou sem o carregador original, então meu celular não está carregando na placa solar e meu power bank queimou, então tá complicado. Aí hoje a gente chega em Tupiza, porque 9 quilômetros, nem que eu demore 4 horas, eu saí numa hora da tarde, eu chego até final de tarde lá, não tem problema. E bora nessa, eu vou ficar aqui agora para comer um sanduichinho, aproveitar um pouco aqui as horas aqui. Eu vou até deixar esquentar mais essa parte que esfriou. Falei muito. Olha isso, tá bom.
A sorte, eu não perdi esse queijo porque eu acho que ele é um queijo coalho. O gosto dele é de queijo coalho. E o queijo coalho ele demora mais perder, né? Não sei por que isso. Ontem eu tava aqui fazendo uma comida, um espinho, fazendo um miojo aqui, que ontem eu fiz só um miojo, que eu tava com tanta fome, eu falei, vou fazer um miojo rapidão para comer. Aí eu tava fazendo um miojo lá pelas 5 e pouco da tarde. Aí chegou três pessoas num tuk-tuk, um rapaz e duas meninas. Aí eu já falei, nossa senhora, vai me perturbar aqui no acampamento já. E quando começa a chegar a gente assim, né, eu já sei que... Não, já, na verdade eu já sei que é um lugar bem visitado pelos tanto de lixo que tem aqui. O pessoal vem muito pra cá, certeza. Aí eles viram que eu tava aqui, pararam longe com o tuk-tuk, ficaram com o som alto e tomando rum com coca, longe ali. Aí tal, como eu tava sozinho aqui e eu falei, é uma região isolada, eu não sei, eu não fui muito amigável, né? Fingi que não vi. Fiquei aqui. Aí depois de um tempo que o rapaz tava me olhando assim, eu olhei, ele foi e fez, olá. Aí eu falei, olá, tudo bem, beleza? Aí beleza, né? Aí passou mais 25 minutos ou meia hora que eles estavam tomando lá, eu acho que já tinha batido a cachaça. Aí ele, começou a me gritar, né? Eu falei, vixe Maria, o que vai acontecer aqui? Aí eu falei, não, ele falou algumas coisas, eu falei pra ele, não, não tô te escutando, não escuto daqui. E eu não ia lá neles, não, se ele quisesse ele vinha em mim. Aí ele pegou o tuk-tuk dele, veio até aqui, aceleradaço, passando ali. Veio aqui, parou e falou, tô com uma amiga, tô com duas meninas ali, uma eu quero e a outra é pra você. Aí eu falei, não, cara, ó, eu tô viajando caminhando aqui, eu tô tranquilo, tô fazendo minha comida, já eu vou dormir. E outra coisa, dou mais de 2 dias, tinha sei lá quantos dias vai fazer hoje que eu não tomo banho mesmo, né? Que eu tô tomando banho só com lenço umedecido. Falei, não, cara, tô tranquilo. Aí as meninas vieram também, as duas. Mas gente boa, aí eu conheci eles, aí eles ficaram tomando uma ali. E aí eu lembrei da minha cerveja que eu ganhei que tava ali e ela tava geladinha. Acabei tomando uma cerveja acompanhando eles também. Só que aí a menina, eles começaram a ficar muito bêbada, a menina começou a colocar muito medo em mim aqui, começou a falar um monte de coisa. Aí não gostei muito da energia não, falou: "Não, você vai ficar aqui? Não, aqui é muito perigoso, vão fazer alguma coisa com você nessa madrugada, aqui vem pessoal de Tupiza, muito malandro em Tupiza, pra tipo assim, pra meio que despistar ele, pra acabar o assunto com que ela tava falando muito sobre isso, e pra cortar o assunto mesmo, eu falei, não, eu quero que venha mesmo, alguém que eu tenha uma coisinha ali esperando ali, quem chegar aqui, que eu boto pra correr rapidão, só pra também deixar claro pra eles, caso eles quisessem, não sei, não conheço as pessoas, caso eles quisessem fazer algo comigo, eu também tinha algo aqui que poderia ser perigoso. O que eu tenho ali é uma faca, que eu durmo com ela, a faca eu durmo com ela. Eu tinha achado um canivetinho, só que ontem eu não encontrei ele, não sei o que eu fiz desse canivete. Não sei o que eu fiz desse negócio. Espero que eu tenha colocado ele jogado em alguma sacola, algum lugar aí. Aí me botou muito medo, só que depois que eles foram embora, acabou a bebida deles, eles vazaram, foram embora. Aí entrei pra dentro da barraca e dormi tranquilo. Aí teve uma, agora lembrando. Aí eu tinha deixado essa caixa de comida com os pães aqui. Esqueci de colocar ali. Eu escutei só um barulhão. Já peguei a lanterna, já peguei a faca, já abri a barraca. Eu olhei aqui, eu só vi um negócio passando aqui. Não sei se era uma raposa, sei lá o que era, se era cachorro. Aí
3 pães ficaram no chão aqui, um tava mordido, aí sobraram esses 3, porque eu tinha um pacotão, né? Eu tinha comprado um pacote de um monte de pão. Aí sorte que eu recuperei esses aqui. Mas eu dormi bem. Dormi era umas 7h30, na hora que eu olhei o relógio, que eu apaguei tudo assim que eu fui olhar, era 7h30 da noite. Aí eu acordei lá pelas 10 e pouco, acordei lá pelas 1 e pouco, lá pelas 2 e pouco. Às 5 da manhã já não deu mais pra dormir. E meu sono, qualquer coisinha, qualquer barulhinho, qualquer coisa que aparece, eu já desperto na hora. Parece que eu já preparei meu corpo para isso, para sempre estar atento, né? Que meu carrinho fica de fora, eu estou vulnerável na barraca. Mas eu sou muito abençoado e essa viagem só vai aparecer pessoas boas no meu caminho. Tomara. Esse lugar é lindo demais, mas tá muito desafiador. Agora que o vento, só eu falar, ia falar que o vento deu uma trégua. Hoje o vento tá contra. Tá muito difícil gravar, porque eu gravei ali atrás, fui olhar o vídeo, não dá para escutar nada do que falo. Agora o vento deu uma trégua, vim falar com vocês. Uma trégua entre aspas. Olha que bonitinho. Eu não esqueço o nome da... Essas branquinhas, como que chama? Tem pato selvagem ali no meio. Tem aqueles que parecem um mergulhão do bico fininho. E esses branquinhos, né? Albatroz não, é... Oh meu Deus, vou lembrar e vou pôr o nome aqui. Tem muitos, onde eu acampei estava cheio. Lugar lindo. Hoje tá quase impossível aqui fazer vídeo. O vento tá muito forte, tá dando umas rajadas. Agora deu uma trégua. Aí por isso que eu tô falando com vocês. Vambora, estamos a 7 km agora de Tupiza. São 15 para as 2 da tarde. Saí tarde mesmo do camping. E hoje o vento tá contra. Tá vindo muita poeira. Tá segurando bastante o carrinho.
Deu uma melhoradinha, mas continua. Estamos chegando aqui numa comunidadezinha. Parece que eu tô avistando ali na frente uma barraquinha de comida. Vou parar lá para comer. É muito mais barato comer na rua aqui na Bolívia do que comprar a própria comida no supermercado. Vou aproveitar. Não sei a hora, mas deve ser quase 3 da tarde. E que espetacular essa vista daqui chegando nessa comunidade. Como tem bastante carro, então a comida deve ser boa. Nossa, tem muita gente lá. Vamos ver se é barato também, né? Que às vezes é caro. Desci lá depois do restaurante um pouco, comprei uma comida. Foi um pouquinho mais caro de tudo que eu comi. Um pouco não, né? 4 vezes mais caro, foi 40 bolivianos. Mas olha o tamanho. Eu até poderia ter continuado filmando lá, que depois as mulheres ficaram conversando comigo e elas foram muito amorosas. Enquanto eu tava esperando esse prato ficar feito, elas ficaram cortando uns pedacinhos de carne e me dando para eu experimentar cada tipo de carne. Carne de lhama, acho que era cabra que ela falou, de ovelha também, de vaca, comi de tudo. E eu acho que tem de tudo também, tem até frango. Isso aqui dá para o almoço agora e dá para eu comer mais tarde, eu acho, né? Eu tava precisando comer carne vermelha ou carne que não seja o frango, né? Porque eu só comi frango esses tempos e tem meses que eu não como uma carne vermelha. Aí eu acabei gastando esse dinheiro aqui, mas é muito grande, vai dar para o almoço e para janta. Faltou só uma bebidinha para acompanhar, mas vamos na água mesmo. Agora eu vou sentar aqui e comer um pouco. O vento aqui não vai deixar meu celular parado. Vou comer rapidão, que temos que chegar na cidade. Estamos passando por uma região muito bonita aqui, de montanhas. Vou comer aqui só um pouquinho mesmo, só para matar a vontade, e seguimos viagem. O vento está muito forte. Então, até daqui a pouco. Nossa, que lindo aqui essa pedra, esse morro, essa montanha, sei lá, essas rochas. Lindo demais. Comi rapidão. Meus dentes devem estar até sujos, porque eu tava bem ali, ó, onde tá aquelas pilastras lá. Mas vamos embora. E olha aqui, essa já é a segunda casa das primas que eu tô passando aqui só nessa avenida. O povo aqui gosta, hein? Aqui a terceira. O povo gosta das primas aqui nessa região, viu? O povo gosta das primas aqui, viu? Acabei de pisar num monte de espinho, estrelinha ali. Não sei se passei por cima com pneu. Tô dando uma olhada aqui, porque
Meu sapato eu tive que parar para tirar. Estamos pertinho da cidade. E o vento não dá trégua. Bonita essa montanha. Bonito demais. Bora seguir. Já estamos praticamente em Tupiza. 2 quilômetros eu chego no centro da cidade. Obrigado, vento, por dar uma trégua. Muito linda a entrada daqui. As montanhas. Como eu viajo sem pesquisar muito sobre os lugares, ontem quando encontrei as 3 pessoas que chegaram lá no meu camping, falaram que Tupiza é uma cidade muito turística. Não sabia disso. E eu achei que era uma cidade grande, mas me falaram que não é tão grande assim. Falou que é uma cidade pequena. Não sabia disso também. Vou pôr aqui quantos habitantes tem em Tupiza. E eu entendo porque é uma cidade turística, cercado por montanhas lindas, coloridas. Opa, carrinho, volta pra cá. Muito lindo. Aí outra coisa que eu tava pesquisando aqui no aplicativo iOverlander sobre hospedagem. Espero que eu encontre uma que não seja o preço que eles estão colocando aqui no iOverlander. Tudo acima de 100 bolívares. Muito caro para mim. No máximo até 50 dá para ficar numa hospedagem. E eu tenho que ficar na hospedagem. Preciso de internet para trabalhar. Preciso de banho quente. Preciso recuperar meu corpo. Ontem eu extrapolei, não deveria ter caminhado ontem pelas dores que eu estava. Hoje eu acordei entrevado. Meus músculos todos enrijecidos, muito enrijecido mesmo. Tipo quando você vai na academia a primeira vez. Os músculos doendo bastante mesmo. Meus músculos estavam doendo bastante, muito enrijecido. Eu achei que eu não ia nem dar conta de caminhar hoje. Mas aí eu passei uma pomada que eu tenho, natural. Que ela é tipo um gelol, só que ela é mais forte. Ela é uma pomada anti-inflamatória muito boa mesmo. Aí a dor sumiu. Sumiu entre aspas, né? Ainda tô com um pouquinho de dor, sentindo umas fisgadas, mas não igual eu acordei. Eu acordei e não tava conseguindo nem andar. As 2 panturrilhas estavam maus, as 2 partes do quadril, o joelho direito, as costas, o ombro, tudo doendo. Isso é bom também, porque
que eu acabei trabalhando outras partes do corpo e ficando cada vez mais forte. Caramba, outra casa das primas, a quarta na mesma avenida. Mansion Internacional Show. A famosa casa das primas. Deixa eu atravessar aí na conta. Não vou nada. Vou por aqui mesmo. Tocando uma Celina Quintanilha, que eu sou muito fã mesmo dessa cantora que faleceu, que na verdade uma fã dela, né, amiga entre aspas, assassinou ela. Tá tocando como na flor, tem tanto amor. Eu se perder, como me duele. Meu Deus, outra casa das primas. É a quinta. O povo aqui gosta de se divertir. Para entrar na cidade eu tenho que atravessar uma ponte. E já estamos chegando. Mais uma meta. De Vilazon até aqui, quase 100 quilômetros. Muitos carros. Aqui tá pouco comparado ao que tava em Vilazon quando eu cheguei. Aí depois, no dia que eu tava indo embora, não tinha mais nenhum carro. Dá bom, né? O primeiro mal educado que eu encontro na Bolívia, me olhando com a cara de mal, cumprimentei ele, cumprimentou. Isso é um milagre. Meu Deus do céu, que essa cidade tem tanto Casa da Prima, outra Pirata Divas Club, é a sexta na mesma avenida. O povo aqui gosta de furunfar, hein?
A menina de ontem falou que perto ali da farmácia tem uma acomodação barata. Mas primeiro vou ali no mercadinho, que eu tô vendo bem na minha frente, comprar alguma coisa para tomar. A minha água boa mineral acabou. Preciso comprar água. Ela falou do terminal de ônibus aqui também, ó. Falou que aqui perto tem acomodação barata. Vamos vendo. O terminal de ônibus tá aqui à minha direita. Chegamos em Tupiza. Agora é a saga para procurar lugar nessa cidade.